Olá, meu nome é Henry Marti e hoje eu vou falar sobre a Lei de Fourier. A Lei de Fourier foi estabelecida em 1811 pelo matemático e físico francês Jean-Baptiste Joseph, mas ele era mais conhecido como Barão de Fourier, por isso o nome Lei de Fourier. Tem uma curiosidade é que esse homem ele teve aula com Laplace, Carnot e Monge, que são nomes muito conhecidos aqui por nós, né? E também se envolveu na Revolução Francesa e nas conquistas de Napoleão, ou seja, o cara era importante em tudo. E, bom, agora tratando da lei de Fourier, ela serve para quê? Ela serve para descrever como é que ocorre a transmissão de calor por condução, apenas por condução, né? E ela é uma lei empírica, ou seja, ele fez diversos testes, pegou muitos dados e juntou tudo, descobriu a fórmula que virou a lei de Fourier. Então, como é que a gente pode entender melhor ela? Primeiro eu vou exemplificar de uma forma mais clara, né? Vamos considerar aqui uma fonte de calor, que pode ser essa vela aí, e também uma barra. Essa barra pode ser de qualquer material, você que sabe, né? E nessa consideração, essa barra ela não pede calor para o ambiente, né? Ou seja, o calor só é transferido do começo até o fim da barra, não tem mais nada aí no meio. E é nessas condições que a lei de Fourier funciona. A lei de Fourier, de uma forma mais direta, diz assim: a quantidade de calor transferida por condução na unidade de tempo em um material é igual ao produto das seguintes quantidades. E aí temos a fórmula aí, né? Q igual a menos K vezes A vezes dt sobre dx, né? O que será cada um desses elementos, né? Q vai ser o fluxo de calor por condução, que é medido em quilocalorias por hora no sistema métrico. K vai ser a condutividade térmica do material, medido em watts dividido por metros vezes Kelvin. A vai ser a área, né? Vai ser a área de uma seção perpendicular à direção que ocorre o fluxo de calor, né? E dt sobre dx é o gradiente da temperatura na seção, né? Ou simplesmente a variação da temperatura com a distância, né? Na direção do fluxo de calor, é claro. Essa lei ela possui um sinal negativo, né? Porque o fluxo de calor ele sempre vai do ponto de temperatura mais alta até o ponto de temperatura mais baixa, né? E geralmente quando a gente faz uma variação de alguma coisa na física, né, geralmente a gente pega o final menos o inicial, né? E no caso, no que a gente está fazendo aí, a gente sempre vai acabar começando com a temperatura mais fria menos a temperatura mais quente e vai dar sempre um valor negativo, porque a gente segue essa lógica do final menos o inicial e o inicial acaba sendo mais quente e o final acaba sendo mais frio. Por isso que a gente põe um menos ali. Se a gente for fazer essa variação de temperatura aí, né, e der positivo, isso quer dizer que o calor está indo no sentido contrário que a gente está considerando, né? Então, por isso que existe aquele sinal negativo ali. Outra coisa interessante sobre o valor de K é que quanto maior o valor de K, mais condutor térmico é o material que está sendo experimentado, observado, né? E quanto menor o valor de K, mais isolante térmico o material tende a ser, né? A gente pode até deduzir isso pela fórmula, porque tratando-se de uma fração, no caso, né? K está no denominador e não no numerador. Então, sempre quanto maior o número de K, mais condutor vai ser o material. Uma outra coisa sobre o K, né, que acontece é que o K ele varia com a temperatura, né? Ele não é necessariamente constante. E isso, por exemplo, ele varia muito em alguns casos e pouco em alguns casos, né? Por exemplo, no caso do alumínio e do cobre, K varia pouco com a temperatura, né? Mas já com alguns outros aços ele varia bastante, né? Então, à medida que vai passando a temperatura, o K também vai mudando, o que pode ser um problema, né? Então, como solução para engenharia, a gente sempre pega um valor de K médio em um determinado intervalo de temperatura. Uma outra informação muito importante é que o fluxo de calor
né, aquele Qzinho da nossa fórmula, ele também é dado pela quantidade de calor dividida pelo tempo em segundos, ou seja, né, Q dividido por T. Isso explica por que a medida, né, de Q é dada em quilocalorias por hora, né? Eu tava estranhando por que tinha 1 hora se não tinha nenhum tempo ali na equação. Agora tem, e agora tá tudo explicado, né? Inclusive isso deixa facílimo da gente transformar isso em watts, né? Medida de potência, é só transformar quilocaloria em joule. E aí fica muito fácil pra gente calcular quanto de energia é dispersa, por exemplo, pela resistência em forma de calor. Então vamos resolver aqui um exercício rapidão aqui, né? O exercício aqui ele diz assim: uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus e encontra-se separada de uma sala vizinha a temperatura ambiente de 30 graus. Por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura, 1 metro de altura e 1,5 metros de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,80 watts por metros vezes Kelvin, o total de calorias transmitida pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente... Então vamos à nossa resolução aqui, né? Nós temos aqui a nossa fórmula do fluxo de calor e uma curiosidade nela, né? Que se você quiser eliminar o sinal negativo dela, basta você inverter a ordem, né, da variação de temperatura, como eu expliquei agora há pouco ali, né? É só você fazer a temperatura mais quente menos a temperatura mais fria que vai dar um valor positivo, né? Então, para a resolução dessa questão, a gente já faz aqui a nossa substituição direta dos dados, não tem muita complicação não. Então, substituindo todos os valores aqui diretamente, nós chegamos ao resultado de 1.500 joules por segundo, né? Mas esse é o nosso resultado do fluxo, né? Ele não nos dá a quantidade de calor, né? Ele dá só o fluxo de calor, né? Repare que por enquanto está em joule por segundo, justamente porque o nosso K ele é dado em watts, né? E watts é joule por segundo, e por isso que ficou com essa medida, né? Então, o nosso próximo passo é lembrar que o fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo, né? Dessa fórmula a gente pega aqui o nosso resultado, 1500 é igual a Q dividido por 60 vezes 4,2, né? 60 vezes 4,2 para transformar minutos em segundos. E aí chegamos a um resultado de 378 mil joules. Agora falta só a gente converter joule para caloria, né? Vamos considerar aqui que uma caloria vale 4,2 joules. Então a gente divide aí, ficamos com 90 quilocalorias e conseguimos chegar ao resultado final aqui com a nossa lei de Fourier. Espero que você tenha aprendido bastante e vamos ao próximo assunto.